Boa noite, gente. Boa noite. Isso. Assim fica mais gostoso. Assim a gente se sente num ambiente mais acolhedor, mais agradável. E, como disse o nosso irmão Altamiro, nosso projeto aqui da Casa Espírita e nosso é servi-los. Então, que a gente possa fazê-lo da melhor maneira possível, para que vocês, ao saírem daquela porta, estarem um pouquinho mais leves, um pouquinho mais saudáveis, um pouquinho mais pensativos com relação à vida. E não esses ruídos comuns que acontecem, que às vezes nos causam até tortura, né? As preocupações, o que eu fiz, o que eu fiz. Aliás, eu até poderia te dizer nesse momento, você podia esquecer ou ficar aqui e não ficar pensando, será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a porta? Será que meu filho já chegou? Não, dê esse tempo para você, fica aqui, pensa aqui, deixa que os amigos venham te trazer energias, paz, porque assim, ó, há uma coisa real, existem amigos espirituais falando através de mim ou servindo de energizadores de cada um de nós. Mas eles respeitarão a nossa vontade. Quem não quiser tomar passe, não vai. Depois vai sair e falar, mas não aconteceu nada, mas tu não quis. Tu está disposto, tu quer, tu aceita uma energia nova, tu aceita ter um pouquinho mais de leveza na tua vida. Eles virão, com toda certeza. Nosso projeto aqui é falar sobre a formação do ser humano de bem. Não é a formação do espírito, é a formação do ser humano de bem. Para iniciar a nossa conversa, todos aqui já temos mais de 15, né? Já temos mais de 15. Então a gente já tem alguma noção, né, Satomiro? A gente já tem alguma noção de que eu só estou aqui pela caridade e pelas mãos de muitos. Médicos, professores, pais. Se não fossem eles, meus amigos, eu não estava aqui. Eu passei de médico em médico muito tempo. Quem me levava? Eu não sabia discernir nada. Eu recebi informações no colégio, vários e vários professores veio um atrás do outro, cada um com um ensinamento diferente para me trazer alguma bagagem, para eu saber andar pelas questões da vida. Então, para que qualquer um de nós hoje estivéssemos aqui, mesmo que em meio à pandemia, quase no final do ano de 2021, muita gente trabalhou para que a gente estivesse aqui. Então, isso é bom a gente iniciar pensando assim, eu tenho que agradecer a muitos corações que velaram por mim até hoje, que eu possa retribuir de alguma forma a muitos outros. Tem muitas pessoas que começam a dizer, poxa, mas o meu filho dá um trabalho, meu filho incomoda, minha filha. Se você também dá um trabalho, você também incomodou muito. Tanto quanto eu, que tinha como hobby, às vezes, matar um passarinho ou quebrar a lâmpada no poste. Quem não fez alguma besteirinha? Né? Quem não quebrou a vidraça do vizinho com a bola ou com uma pedra? É legal? Não é? Principalmente para o vizinho. Né? Mas, se ele está dando trabalho, você também deu trabalho. Então, seja tolerante com ele. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu sei o que estou falando. Você tem que falar 3, 4 vezes. Tem que um monte de coisa, mas é assim. É um ensinamento e uma vivência da vida. Né? Vou trazer aqui uma ideia. Vocês ouviram falar de um cara chamado Mahatma Gandhi? Ouviram? Alguém ouviu? Pois é. Gandhi, ele estava andando lá na Índia em um determinado momento, quando estava ainda aquela violência toda, daqueles grupos mais fortes. Hoje não acontece isso, né? Hoje é um ambiente mais agradável, hoje está tudo bem e tal. Mas
Naquele tempo, lá na Índia, havia uma violência muito forte de soldados contra o povo. E Gandhi estava andando na rua. Veio uma praça, veio um grupo de soldados e um deles veio e desferiu um soco em Gandhi. O soldado era forte, Gandhi era um palito. Caiu. Caiu e levantou. O soldado não teve dúvida. Bateu de novo nele. Ele caiu de novo. Levantou. Terceira pancada, terceira queda. Quando ele levantava já trêmulo, porque começou a ter dificuldades, porque a agressão é uma coisa que não é muito legal, né? Quando isso aconteceu, ele estava a levantar-se e o soldado perguntou a ele: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi, tanto quanto trêmulo, aponta com o seu dedo o crucifixo que o soldado carregava no peito. Esse que aí está. Na hora, aquele soldado caiu num choro copioso. O que eu quero dizer com isso? Um cristão violento é uma aberração. Não foi esse o modelo indicado ao cristão que agredisse alguém. Não é esse o projeto. Também não é um outro projeto diferente do tipo, vou adorar uma criatura. Não é esse o projeto. A doutrina espírita traz de forma clara que Jesus é um modelo. Modelo é algo para ser seguido. Guia é alguém para você andar junto. Modelo e guia. Não é um ser para ser adorado, ficar lá em algum lugar no pedestal. Até porque Jesus não necessita nem gosta de adoradores. Ele gosta de pessoas que trabalham, pessoas que ajudam, pessoas que enxugam lágrimas no momento em que o outro está com dificuldades, pessoas que socorrem. Jesus, meus irmãos, não vou fazer aqui, acho que nem tem nessas marcas, se é que tem, mas Jesus não é limpol, não é bombril, não é qualquer outra coisa do gênero. Você suja e ele limpa, você suja e ele limpa. Não é assim que funciona. Jesus veio, viveu, cada palavra que ele falou era a vivência dele. E ele foi o que marcou a época, mudou a humanidade antes dele e depois dele. Só que a humanidade, depois dele, ainda não o compreendeu, ainda não o vivencia, exceto pequenos grupos ou gatos pingados por aí. Que a maioria ainda está olhando um cara lá na cruz. Não estou dizendo que grupos religiosos que têm essa visão estão errados. Não, cada um tem a visão, mas a doutrina espírita nos traz a informação de que no terceiro dia Jesus já não estava mais atrelado a coisas materiais. Ele já trabalhava, ele já se mostrava, ele chegava aos seus discípulos, como Tomé, que não acreditava: toca minhas feridas, Tomé. E Tomé tocou, agora veja. Mas será que, vamos usar um exemplo, será que Tomé mudou? A sua ação, o seu pensamento e a sua vida, quando percebeu que aquele mestre que estava na cruz num dia, no outro ele podia tocar as suas feridas, será que ele mudou? A mudança, meus irmãos, ela é paulatina, diária e constante, começa pelo nosso pensamento. Então, se um parente de vocês, ou meu, ou o mentor da casa se materializasse aqui do meu lado, provavelmente eu ia ficar sozinho aqui, né? Primeira coisa.
Porque a questão é, eu acredito, mas sabe lá, né? Tem uma conversa eu estou lendo a Revista Espírita, e tem uma conversa de Kardec com o espírito. E o espírito estava atormentando determinada casa, uma determinada pessoa e tal. E em um determinado momento, esse espírito mostrou para a senhora uma pessoa que estava ali morta, um defunto. Tipo assim, a pessoa, né, paradinha ali, como se tivesse um caixão, coisa parecida. Não sei exatamente como é que foi, mas sei que era um defunto. E a conversa ficou naquele sentido. Mas por que você mostrou um defunto para a pessoa, para assustar ela? Eu disse, mas o que o defunto faz? O defunto está morto, não vai se mexer, por que ela ficou com medo? Então, veja a visão de um e de outro. A visão nossa em relação a isso, a visão deles em relação ao lado nosso. Por exemplo, assim, você vai falar com o espírito, teu anjo de guarda, e vai dizer assim, meu querido amigo, faz com que tal pessoa melhore. Sim, ele vai melhorar. 2 dias depois a pessoa desencarnou, morreu. Mas não falou que... Está melhor agora. Está sendo... Ele não mudou. Ele continua sendo ele mesmo. Ele só vai fazer uma viagem, daqui a pouco tu também vai. Todos nós já temos um bilhete comprado. Alguns já passou, sabe? Enfim, não vamos falar dessas coisas, né, preocupantes, mais próximas. Jesus, meus irmãos, é um companheiro. Vocês ouviram falar daquele caminho de Emaús? Que está lá narrado em Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Que logo após a cruz, em que passou aquele tempo, 2 discípulos saíram apressados de Jerusalém rumo a Emaús. E eles estavam preocupados porque iam começar a investigar quem estava junto com ele e eles não queriam estar naquele grupo, então saíram. Só que antes de eles saírem, eles ouviram as mulheres que foram até o túmulo, chegaram lá, Jesus não estava, não havia o corpo para elas perfumarem como era de hábito. E elas disseram, tinha umas pessoas com uma certa luminosidade que a gente não conhecia que disseram que Jesus ressuscitou. E aí, como não encontraram o corpo, voltaram. E eles, então, assustados, saíram andando. Quando eles estavam no meio do caminho, de repente veio um peregrino do nada e começou a conversar com eles. E começou a andar com eles. E andaram muito tempo juntos. A Bíblia já diz claramente, era Jesus que estava andando com os dois. Esses dois têm o nome de um. O segundo nome não é falado na Bíblia, porque sugere o escritor bíblico que o outro seja você na leitura. Então, estamos eu e o meu amigo e Jesus surge ao meu lado, a gente anda um tempo e não percebe. Na verdade, nós estamos nos afastando dele. Até o momento em que ele corta o pão, ele rasga o pão, ele dá um pedaço para cada um e como que escamas caem dos olhos daqueles dois e eles veem Jesus. Nossa, é Jesus que está aqui. Quando eles percebem, Jesus sumiu. O que eles fazem? Eles nem comem o pão, voltam para chegar lá e dizer, olha, nós vimos Jesus, eu já vi, as mulheres já viram, Tomé já tocou ele. Então, ele começou a trabalhar e muita gente acha que ele está lá pregado na cruz, ele não está mais. Ele já saiu, continua trabalhando. Até hoje, em algum momento, provavelmente você vai fazer uma oração, ou você já fez essa oração antes da pandemia. Jesus, meu amigo, vai lá no hospital e ajuda meu amigo fulano de tal. Aí Jesus foi no teu ouvidinho e disse assim, vai você que eu vou junto. Porque eu já fiz o meu caminho e agora eu estou orientando. É a tua vez, vai lá.
Vai lá, incentiva teu amigo. Leva uma energia boa que você possui para ele. Então, nós aqui, hoje, Paulo deixa isso claro nas cartas. Nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, um movimento de ação para levar o bálsamo ao que está doente. Jesus espera de cada um de nós, e Paulo escreve, se não me engano, a carta aos Hebreus, de vós, amados, esperamos coisa melhor. Em que sentido? Em qualquer sentido. No sentido de auxiliar, no sentido de ajudar, no sentido de não deixar o outro sofrer, especialmente dentro de casa. O desafio está dentro de casa. E é aí que Jesus nos exemplificou durante 30 anos trabalhando dentro de casa. Na carpintaria com José, com serrote, com Michó. E Jesus, em um determinado momento, vocês lembram, ou foi narrado isso, ele foi lá e chamou Lázaro, que estava morto, para fora. Lázaro, vem para fora. E Lázaro estava há 5 dias morto. E Lázaro veio para fora. Lázaro foi limpo e começou a viver novamente a sua vida comum. Só que um belo dia, e aí isso é narrado no livro Lázaro Redivivo, através de Chico e do irmão X, que Lázaro estava por lá, tinha sido ressuscitado, né, na visão pessoal e tal, e ele teve saudade do templo. E ele foi ao templo. Chegando no templo, aqueles que ele admirava, que ele cresceu no meio deles, rabinos, conhecedores, começaram a xingá-lo. Seu feiticeiro, sai daqui, tu devia estar morto. E quase mataram de novo. Lázaro só não sofreu uma agressão mais forte, porque Lázaro disse, aquele que me tirou do túmulo pode colocar vocês lá. Ele disse, opa, então não vamos fazer nada. O que eu quero dizer com isso? Jesus estará te orientando, mas Jesus não viverá os sofrimentos para você. Porque, afinal de contas, os sofrimentos foram criados por nós. No momento de teimosia, no momento de agressões, no momento de dificuldades, nós começamos a criar o rolo de arame farpado que hoje nós vivemos. Não somos tolerantes, não somos pacientes, não somos agradáveis em muitas ocasiões, não estou dizendo sempre, mas em muitas ocasiões. Aí a gente não trata bem as pessoas não tratam bem, por que eles não estão me tratando bem? Mas você não percebe quando você não trata bem as pessoas. Sabe? A dor, meus irmãos, a dor nivela todas as pessoas que estão aqui encarnadas, todos. Você pode pegar o presidente dos Estados Unidos ou de qualquer nação e a pessoa mais simples do país mais pobre. A dor de estômago é a mesma. A dor de dente é a mesma. A dor de internar um filho no hospital ou de enterrá-lo em algum lugar é a mesma. A dor é a mesma. Então, é bom a gente perceber que existe o outro e que às vezes o outro está com dor. Às vezes o outro está com medo. Eu tenho medo, eu tenho raiva, tem horas que eu tenho vontade de agredir, mas aí o que acontece? O objetivo é controle. Eu tenho que controlar minhas más inclinações. Quando eu começar a controlar e não agredir,
Tem uma... Eu não sei se vocês assistiram o filme Nosso Lar ou leram o livro Nosso Lar, de Chico Xavier. Nesse livro lá, tem uma passagem em que André Luiz começa a reclamar da vida para um enfermeiro, ou para mais um, e alguém sugere para ele: André, faz o seguinte, você coloca uma água na boca, mas não engole. E a pessoa saiu dali. Provavelmente depois de algumas horas ele começou a pensar: não, o que é isso? Aí de repente ele deve ter ouvido um silêncio. Ai, a minha voz. Não tem ruído nenhum. Mais tarde chegou um paciente, ele estava por lá limpando, fazendo alguma coisa, e a pessoa falava, ele sugeriu: coloca uma água na boca, mas não engole. Então ele aprendeu e começou. Gente, você já pensou se naquele momento você usasse desse tipo de artifício? Colocar uma água na boca e não engolir na hora que vai falar aquilo. Na hora que vem aquela pessoa e te fala aquilo, diz: eu vou colocar aquela pessoa no lugar. Não, vou colocar uma água na boca e fazer uma oração para essa pessoa. Vocês já imaginaram como o mundo ia mudar? Só nesse tipo de ação? Como nós faríamos coisas melhores? Porque às vezes, naquele momento, a gente agride mesmo. Como uma doença, uma gripe, uma febre, uma qualquer coisa. No momento, no ápice daquilo, parece que você vai morrer. Mas é o ápice. Daqui a pouco, calma. Quando você vê, não era tão forte assim. Mas naquele momento, talvez se você tratasse por aquilo, você ia ter grandes problemas. Então, o que Jesus espera de nós? Você, poxa, eu vim aqui receber sermão. O primeiro que está recebendo sou eu, tá? Primeiro, a minha boca fala para esse que está aqui, ó, mais perto de mim. Então, Jesus espera que, se eu sou um trabalhador de qualquer área, que eu seja o melhor trabalhador naquele sistema, naquele local. Por exemplo, eu trabalho numa farmácia. Jesus espera que, se vem uma pessoa com dor, eu me coloque no lugar dessa pessoa para orientá-la da melhor maneira possível. Se é dentro de casa, se é na empresa, se é no transporte, se é em qualquer lugar, é esperado daquele que recebeu orientação alguma ação diferente da maioria. Caiu uma carga de sei lá o que ali, de celular novo, de qualquer marca. Estão pegando, tem um monte. De vós, amados, esperamos coisa melhor. Você vai pegar? Pode pegar, está lá. Ninguém vai ver, ninguém vai filmar, mas é bom. Acho que é bom a gente pensar. Nós estamos aqui, a doutrina nos diz, Jesus, tantos outros pensadores, vivemos numa escola. Para alguns, um hospital. Ou, às vezes, a gente está na escola, às vezes a gente está no hospital, às vezes a gente está até no presídio. É esse ambiente que a gente vive. Por que a gente vive aqui? É ruim? É. Mas a gente que quer com as nossas ações? A gente se faz presente e necessitado desse ambiente. Um ambiente que não é dos melhores. Você quer que esse ambiente seja melhor? O que você faz? Começa a mudar as tuas maneiras de ser. Tua maneira de tratar as pessoas. Olha só o que Madre Teresa de Calcutá nos diz. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que oram. A oração é legal, não estou dizendo que você não tem que fazer oração. Mas faça a oração depois de enxugar lágrimas, se tiver alguma escorrendo próximo.
se colocando no lugar de qualquer pessoa que esteja próxima. Não importa a cor, não importa o sexo, não importa a religião. Aliás, isso é o que menos importa. É um ser humano passando por alguma dificuldade. Como eu posso ajudar? Ah, poxa, hoje tem tanta gente que está largada da vida por aí. Você pode olhar com um olhar de ternura. Você pode fazer uma oração por essa criatura. Você jamais deveria tratá-lo mal. Porque às vezes ali há uma criatura muito melhor que muitos de nós. Só que as agressões da vida àquele indivíduo foram de tal forma que ele não segurou. Até vou ilustrar com um caso. Havia um bêbado que volta e meia conversava com o Chico. E ele andava literalmente bêbado quase que sempre. E um dia um grupo de caravaneiros amorosos que iam distribuir sopa e comida, né? Começaram a ficar chateados porque o bêbado conversava com o Chico e eles estavam atrasados. O que esse bêbado está fazendo, gente? Já tinha que ter ido. Papá. E o Chico conversando com todo carinho com aquele bêbado. E o bêbado, obviamente, estava bêbado, mas não estava surdo nem louco. Começou a perceber que aqueles caridosos irmãos não estavam tão caridosos naquele momento. E aí o bêbado, em algum momento, parou a conversa com o Chico, olhou para as pessoas, para esses irmãos caridosos e disse-lhes: o seu Chico é a única pessoa que para me ouvir, porque o seu Chico conhece o meu problema. O meu problema é tão sério que eu não segurei as pontas. Qual é o problema desse homem? Ele estava andando na rua com uma filha de tamanho menor, pela mãozinha, e veio um veículo e ele ficou só com a mãozinha segurando. E aí, meus irmãos, eu não consigo segurar. Só a bebida. Às vezes, alguém na nossa família está passando por uma dificuldade, uma depressão, qualquer coisa. Às vezes ele não quer contar, mas às vezes ele está passando por um problema tão sério que, sabe, ele talvez tenha vergonha de passar para frente o que acontece com ele. Então, ele precisa da nossa caridade, ele precisa do nosso respeito. Até porque existe uma lei saudável, única no universo. Você pode ir daqui a Andrômeda, no final da Via Láctea, você pode ir para outro universo, a lei é a mesma. Qual é a lei? A lei do amor. Porque porque Deus é o ser que mais ama, é o ser que mais serve. E Ele faz tudo que é possível para nos fazer felizes. E nós muitas vezes somos teimosos, não queremos, a não ser que seja do nosso jeito. Você sabe de uma coisa? Se Deus quisesse te destruir, era simples, era só conceder tudo o que você quer. Em pouco tempo, você estaria na pior ruína possível. Porque muitas vezes a gente não sabe o que quer. A gente pede coisas, eu quero acertar na loteria, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero casar com aquela pessoa, eu quero comprar aquele carro, Chega uma hora que você pira. Lembra daquele filme O Todo-Poderoso? Em que o cara, de repente, quis ser Deus, e Deus, né, o Morgan Freeman deixou, então tu é Deus. E ele saiu de férias, o rolo que deu. Imaginemos a nossa vida. Nós somos Deus, meus irmãos, para nós mesmos e para aqueles menores do que nós, até eles terem compreensão. E Deus espera de nós o melhor. Como Jesus espera de nós, em qualquer lugar que estivermos, o melhor.
o melhor. Dedicação, carinho, atenção, respeito, auxílio, sem cobrança, sem exigência, apenas e tão somente serviço ao bem. Muitas vezes a gente recebe agressões e violências verbais dos nossos amigos espirituais nas nossas conversas, nas atividades mediúnicas. Eles ofendem, xingam, magoam, querem nos intimidar. Mas quando eles têm um contato mais aprofundado com amigos melhores do que nós e que de repente deixam correr uma lágrima, mesmo que espiritual, mas correr aquela lágrima e dizerem: desculpa, eu prejudiquei, eu persegui, eu fiz você passar por dificuldades, mas desculpa, eu não estava bem. Eu perguntaria para você: você já fez uma oração, ao menos até hoje, para um obsessor? Para um inimigo? Sincera, como você faria a um filho querido? Talvez seja essa uma das diferenças. Porque Jesus não via diferença. Jesus não vê diferença. Jesus ama. Ponto. Eu deixo-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não foi isso que ele falou? Nem, essa estou de cabeça, não lembro qual o capítulo, qual o versículo, mas eu sei que em algum momento, quando ele fora preso, os guardas chegaram, prenderam, e Pedro não teve dúvida, tirou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. A orelha cai no chão, Jesus baixa, junta a orelha, limpa e cola na orelha do soldado. Olha para Pedro e diz: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lembram daquelas nossas agressõezinhas que aconteceram ao longo do tempo? Quantas delas se voltaram contra nós? Aquele momento que a nossa língua foi ferina com alguém e que uma outra criatura usou também uma língua ferina para conosco. Dói, não dói? É legal arrancar um dente do outro, mas não é legal quando arranca um dente da gente. Não é? Então, é bom a gente perceber que há um projeto saudável na vida de todos nós. Qual é o projeto? O projeto do amor, o projeto do conhecimento, o projeto da confiança, o projeto de saber que o outro é filho de Deus e se eu agrido qualquer um filho de Deus, qual que é a consequência? Ele é filho de quem? De Deus. Então, eu estou agradando a Deus? Então, como acontece em alguns lugares, uns jogam bombas nos outros, acreditando que Deus está dizendo: ó, que legal. Não está dizendo isso. Está dizendo: poxa, você está fazendo uma ação que depois você vai ter consequências. Não quero dizer que aquelas pessoas que morreram por qualquer tipo de agressão, até porque todo mundo vai morrer, elas precisavam daquilo. Mas há compensações. Só que aqueles que prejudicam, esses terão consequências maiores, mais duras, mais difíceis. Aproveitemos o agora, meus irmãos. Nós só temos o agora para resolver o ontem ou amanhã. Porque se agora eu não começar a fazer alguma coisa, qualquer coisa vale desde que comece. Você pode começar com o projeto de tomar mais água, projeto de fazer algum alongamento ou exercício, projeto de fazer uma leitura de uma obra saudável, projeto de diminuir
seu contato com redes sociais. Não que elas sejam prejudiciais, mas tem gente que fica tanto na rede social e deixa filhos de tão tenra idade ali, até dói. Crianças de meses, ele não fica sem o telefone. É preocupante, porque você entrega a essa criança um mundo desconhecido e ela está sozinha. É como se ela saísse aqui na rua sozinha. Então, meus irmãos, uso as palavras de Paulo novamente. De vós, amados, esperamos coisa melhor. O caminho está aí posto. A construção do homem de bem é uma construção de cada um de nós, que nós possamos fazê-la conforme o modelo de Jesus. Obrigado pela atenção de todos.